Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Esse canal aqui é um canal novo, meu nome é Dmitry Cosma e eu tenho uma simples e singela, um simples e singelo objetivo, que é estimular vocês o hábito de leitura. Se um leitor seguir e gostar e eu conseguir então vender pelo menos um livro a um leitor, eu já estou satisfeito. Nós vamos seguir com esse canal, ele está crescendo lentamente, como essa era de se esperar, né? A gente não tem pretensão de ser um grande estudioso de literatura e passar para vocês aspectos linguísticos e filosóficos das obras, mas simplesmente meu objetivo é me colocar como um leitor, que vocês podem, pelo menos, pegar os títulos das obras que a gente vai fazer essa resenha e vai apresentar para vocês e pode sim se estimular a ficar com vontade de ler, né? Se vocês gostam desse assunto, se vocês já estão seguindo esse canal Livros e Ideias e outros canais de literatura e caíram de paraquedas no Livros e Ideias, vocês, por favor, se inscrevam nesse canal, ativem o sininho de notificação, mas antes dando aquele famoso e necessário like, tá? Distribuindo esse vídeo para suas redes sociais, comentando o que você ouviu aqui. Então vai ser um canal que vai apresentar algumas novidades para vocês. Além das resenhas, nós vamos ter outros vídeos que vão divulgar locais, passeios, bibliotecas, parques, eventos culturais, sempre ligado à literatura e ao conhecimento e à cultura. Essa é a nossa pretensão, espero que vocês nos ajudem para fazer isso. Hoje eu vou falar nesse vídeo de um assunto que me interessa muito, que sempre me interessou. Desde quando eu era garoto, né, eu vou falar uma coisa bonita, que na mais tenra idade eu me interessei por futebol. Já dizia o filósofo que futebol é uma das coisas mais importantes entre as menos importantes. E hoje, além do hábito da leitura, eu cultivo o hábito de ver futebol como um apreciador, como um fã de futebol. Tenho meu time do coração, não vou divulgar não, acho que ninguém vai descobrir, mas eu tenho meu time do coração, mas eu vejo futebol com um aspecto de espectador e de amante desse esporte. Hoje nós vamos falar então de um livro que foi uma autobiografia, escrito por um jogador chamado Tostão. Não é tão velho assim, mas foi um jogador muito emblemático. O Tostão escreveu esse livro como uma autobiografia, chama-se Tempos Vividos, Sonhados e Perdidos. O nome do Tostão é Eduardo Gonçalves de Andrade. O Brasil, pessoal, não cultua muito, tem uma memória muito fraca para os seus ídolos. Então hoje, se você sair na rua e eu pergunto para vocês, alguém conhece, já ouviu falar de Éder Joffre? Provavelmente muito pouca gente vai saber quem foi e o que ele fez. Alguém conhece, já ouviu falar e já sabe o que fez Maria Esther Bueno? Então, provavelmente a maioria das pessoas que você perguntar vão dizer que nunca ouviu falar. Então a gente vai procurar nesse canal também eternizar, ou pelo menos destacar e divulgar os feitos de algumas pessoas que foram muito importantes, foram personagens importantes dentro desse mundo de futebol e do esporte e do Brasil também. Então esse livro, ele é uma autobiografia, ele
praticamente ele tem uma ordem cronológica dos acontecimentos. Então o Tostão começa lá na infância do Tostão, tá certo? Como que ele se interessou por futebol, como que ele fazia para jogar bola, se os pais estimulavam ele. E então ele conta a sua história. O Tostão conta a sua infância em detalhes, vivida em Belo Horizonte, e ele começou a participar na seleção brasileira, pessoal. É que eu tenho tanta informação de futebol que eu vou, às vezes, me atropelar. Tá? Então ele começou a jogar, desculpem, ele começou a jogar no Cruzeiro, que é já falei errado. Ele não começou a jogar no Cruzeiro, ele começou a jogar no América Mineiro, que é um time relativamente bom, está até na Série A nesse momento, e depois foi para o Cruzeiro, onde ele se destacou muito, o Tostão. O Tostão, praticamente, ele fez parte de um time do Cruzeiro excelente, que teve a façanha de ganhar do Santos nos seus áureos tempos. E o Tostão era o craque do time, se bem que haviam outros craques muito bons na época, considerados como craques também. Dirceu Lopes, Natal e outros jogadores que depois vieram fazer parte da história do futebol brasileiro. Um fato muito importante desse livro, uma das mais importantes citações de Tostão, foi a sua participação na Copa do Mundo de 1970. Tostão era um jovem jogador e que começou, então, foi convocado para a seleção brasileira de 66, na Inglaterra, de triste lembrança para nós brasileiros. E o que é impressionante, essa seleção fez um fiasco grandioso na Copa. Para vocês terem uma ideia, não passou nem da primeira fase. Se não me engano, foi a primeira vez numa Copa do Mundo que o Brasil foi desclassificado na primeira fase. Ele ganhou da Bulgária, depois perdeu da Hungria e de Portugal, no jogo que ia decidir a sua classificação para seguir em frente na Copa do Mundo de 66, que foi na Inglaterra. Então o Tostão foi bem garoto nessa Copa do Mundo, e ele teve uma oportunidade, ele entrou num jogo contra a Hungria, e ele fez um gol nessa partida. Então ficou muito marcada essa Copa do Mundo pro Tostão, porque foi a sua estreia, ele aprendeu como era a coisa, bem novinho mesmo. E daí para frente ele se envolveu no futebol, ele já era envolvido, mas ele se aprofundou na arte de jogar futebol. Tostão foi um craque muito diferente. Ele tinha uma pequena estatura, mas ele tinha uma coisa que nem todos nessa profissão têm, que era o cérebro. Era um jogador muito cerebral, ele enxergava a jogada adiante. Então, se vocês quiserem ver alguma participação do Tostão jogando bola no YouTube, vocês vão encontrar bastante material. Só procurem os dois jogos, Santos e Cruzeiro, onde o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil na época, da Taça Brasil na época, desculpe, é que muda tanto o nome dessas competições que eu me atrapalho. O que aconteceu? Tostão voltou da Copa de 66, sendo um jogador de destaque, ganhando títulos principalmente mineiros, né, com o seu grande rival, que era o Atlético Mineiro, e numa dessas ocasiões, estava jogando contra o Corinthians no Pacaembu. Puxa vida. Ele levou uma bolada de um zagueiro muito forte do Corinthians, chamado Guitão, que não teve nada a ver com isso. Ele foi passar a bola para um companheiro, o Tostão apareceu na frente tentando tirar a bola e recebeu uma bolada no olho.
Não sei qual que foi, se foi esquerdo ou direito. Mas, enfim, o Tostão foi diagnosticado como um descolamento de retina. E ele consultou vários especialistas e fez de tudo para continuar jogando futebol. Ele foi operado e, depois de tudo isso, ele conseguiu ir à Copa do Mundo de 1970. Ele foi operado bem antes da Copa do Mundo, né? Bem antes não, muito perto da Copa do Mundo, melhor dizendo, e ele conseguiu ir com todas aquelas interrogações. Poxa, Tostão teve esse problema médico, será que ele vai conseguir jogar? Na época, o técnico Zagallo o convocou e ele foi e, pasmem, senhores, o Tostão foi titular da Copa do Mundo, exercendo um papel fantástico. Na verdade, ele entrou como centroavante, o Brasil não tinha um centroavante que nem Vavá, por exemplo, naquela Copa do Mundo. Era o Zagallo adotou um centroavante móvel. Até tinha, que era o tal do grande, o grande Dadá Maravilha, que era um centroavante típico que fazia muito gol, foi para a Copa do Mundo, dizem que por imposição do governo militar, mas eu não acredito nisso, e foi lá e ficou na reserva. Tostão, o grande mérito de Zagallo nessa Copa do Mundo, Zagallo, que era o técnico, foi aproveitar os craques do time. Então, o time do Brasil jogava com Jairzinho, ainda não muito conhecido. Tinha uma forma física extraordinária, não era técnico. O Jairzinho, lembra-se que foi o substituto de Garrincha no time do Botafogo. O Brasil jogava com Gerson, com Tostão, com Pelé, obviamente, e com Rivelino, que fez uma Copa do Mundo parecido com o que Zagallo já tinha feito em 58 e 62. Jogou meio recuado, reforçando o meio do campo do time do Brasil. Bom, essa história sobejamente conhecida, e Tostão foi um sucesso e não teve mais problemas para seguir a sua carreira depois disso. Uma das jogadas, acho que vale a pena, eu tinha esquecido, mas uma das jogadas muito importantes do Tostão foi no jogo do Brasil contra a Inglaterra. Jogo muito duro, não se esqueça que a Inglaterra tinha sido campeã mundial em 66. Uma Copa disputada na própria Inglaterra. Então o jogo estava muito duro, a Inglaterra quase que dominando o jogo. A Tostão então fez uma jogada genial. Ele estava mais ou menos pela ponta esquerda, ele deu um drible num zagueiro e muito bem feito, muito plástico, e centrou para que Jairzinho recebesse essa bola e fizesse o gol da vitória. Esse jogo eu sofri pra caramba, pessoal. Copa do Mundo do México, a gente assistia, ouvia, já foi a primeira Copa que foi televisionada direto. Tá? Então eu me lembro que eu sofri muito nesse jogo, que me saí desse jogo com uma dor de cabeça insuportável. Mas 1-0 Brasil, que depois acabaria sendo o campeão mundial com todos os méritos, uma das maiores seleções de todos os tempos. Isso tudo, pessoal, estou falando porque Tostão conta no seu livro com outros detalhes, né? Com outros casos. Então, o médico que o operou acompanhou o Tostão na Copa do Mundo com grande preocupação para que fosse examinado após cada partida. E conta muitos e muitos detalhes que não é o objetivo desse canal. Mas, para quem gosta de futebol, não pode deixar de ler esse livro, viu, pessoal? Acho que a gente vai falar durante a vida desse canal em vários livros que falam sobre futebol. Eu chego lá, calma. Como nós já dissemos, Tostão participou muito fortemente da campanha do tricampeonato do Brasil e teve muitos méritos nessa campanha. Mas, em 1973, ele já estava meio incomodado com aquela vista operada, lembram-se dela?
descolamento de retina, e o mesmo médico que fez essa operação, que era o Dr. Roberto Abdala Moura, que ele já estava em Houston nessa época, ele operou o Tostão em Houston, ele aconselhou o Tostão a largar o futebol. O Tostão tinha apenas 26 anos nessa época. Então ele tomou uma importantíssima decisão, até motivado por aspectos de saúde, né? Ele não foi culpado por ele continuaria, mas ele abandonou o futebol. Aí vem a sequência da história do Tostão. Eu falei no começo da resenha que o Tostão era muito inteligente, que lia bastante, e o Tostão resolveu fazer vestibular para medicina. Tostão, então, estudou bastante, se envolveu muito nos estudos de 73 a 75, quando ele passou no vestibular de medicina em Minas Gerais. Terminou a medicina dentro dos conformes, né? 75, mais ou menos 81, 82, e exerceu daí para frente a carreira de médico em hospitais, basicamente em hospitais, e fez a carreira que o médico faz, e até hoje ele acho que está meio aposentado da medicina, mas ele de 80 até há poucos anos atrás ele trabalhava como médico. Só que não foi só isso. O Tostão, nesse período que ele foi médico, ele tomou uma decisão muito forte. Ou ele continuava com medicina, largava o futebol e levava a sério a medicina, como tudo que fazia na vida, e ele optou então pela medicina. O Tostão trabalhou então como médico mais ou menos de 10 a 15 anos, e ele voltou ao futebol, não como jogador, calma, ele foi cronista, comentarista esportivo e colunista de vários jornais e de várias televisões, né? O Tostão até hoje ele é um colunista da Folha de São Paulo e é muito respeitado nos meios futebolísticos e dos seus colegas pela o seu equilíbrio nos comentários, sua descrição e sua isenção, sempre imparcial. Lembro que alguns comentaristas, alguns jogadores que foram comentaristas, com receio de ter sua imagem arranhada perante os colegas, eles só falam bem de quem eles estão analisando. Tostão não. Tostão manteve esse equilíbrio, manteve a sua isenção e fala o que ele sente. Continua hoje Tostão na Folha de São Paulo, vocês podem ler as suas críticas, os seus comentários. Para não fugir da praxe do canal, eu vou falar alguns comentários que alguns jornalistas e comentaristas esportivos falam e falaram sobre o Tostão, né? É muito interessante, eu gosto muito dessas frases. Então, alguém falou, a tabelinha de Pelé e Tostão confirma a existência de Deus. Ele é um jornalista e escritor que falou isso, é o grande Armando Nogueira, que se destacou muito na crônica esportiva. Por mais que eu reze, não tem jeito, esse Tostão é mesmo infernal. Quem falou isso foi um bispo, Serafim Fernandes de Araújo, ex-bispo de Belo Horizonte, só que era torcedor do Atlético Mineiro. Poucos jogadores sabiam abrir espaços para os companheiros como o Tostão fazia. Quem falou isso foi o grande Didi Valdir Pereira, campeão mundial de 58 e 62. Aí um comentário de Nelson Rodrigues. Está entre os 5 ou 6 maiores jogadores de todos os tempos. Então, o Nelson Rodrigues era um pouco exagerado nos seus comentários, tinha lá seus bordões, suas frases de efeito, mas ele falou isso de Tostão. Bom, para quem não sabe, além de escritor, o Nelson Rodrigues era cronista de futebol também.
E agora eu vou falar do próprio Tostão. A diferença de um grande jogador para outro é a capacidade de inventar o momento. De repente sai uma jogada que não estava prevista. Por exemplo, no lance que ele fez contra a Inglaterra, que eu já falei para vocês. E tem várias e várias frases e comentários que foram feitos baseados na carreira do Tostão. Para terminar, então, fazendo o resumo do resumo, eu voei realmente nessa resenha, talvez falando mais de futebol do que o livro que eu li. Então, para não cometer esse erro, né, eu vou falar alguns personagens desse livro. Na verdade, é um conjunto de personagens, né? O próprio Tostão, que ele mesmo relata a sua jornada, da sua infância até o final da sua carreira e aposentadoria. Sobre a família de Tostão, que ele descreve os pais, irmãos e parentes e o quanto eles foram importantes na carreira do Tostão. Outros jogadores de futebol, ele fala sobre muitos jogadores, técnicos e treinadores que foram os seus companheiros de grandes vitórias e de grandes jornadas. Os médicos e profissionais de saúde, provavelmente ele se inspirou num deles para se formar em medicina. Lembre-se do Dr. Roberto Abdala Moura, que o operou do descolamento da retina. E vários amigos e pessoas próximas que ele cita no livro de uma forma muito gostosa. Pessoal, esse livro não vai ser difícil de vocês lerem. Quem gosta de futebol vai ler muito prazerosamente. É estranho, porque grande parte dos fatos ligados ao futebol, históricos, eu conhecia, mas nesse livro eu encontrei outros detalhes, outras nuances que me tornaram muito felizes em conhecer um pouco mais desse futebol que eu adoro. Eu gostei muito desse livro, já deu para notar, né? Porque a resenha já está cumprida, e eu recomendo esse livro para todo mundo que goste de futebol. Nós precisamos lembrar dos nossos ídolos, pessoal. É assustador como o Brasil esquece da sua história e dos seus ídolos. Se alguém puder fazer alguma coisa para estimular esse conhecimento, essa perpetuação do histórico e das façanhas desse pessoal, eu acho que é muito bem adequado, é muito justo, tá? Então, todo mundo que gosta de futebol deveria ler esse livro, pelo fato de ser escrito pelo Tostão, que é um cara muito sério, que faz tudo muito bem feito, na carreira dele como jornalista, como médico e como cronista esportivo. Então é isso, pessoal. Eu recomendo fortemente, repito essa recomendação para todos os amantes de futebol. Pesquisando, aí existe um filme, um documentário chamado Tostão, a Fera de Ouro. Então essa fera se prende quem disse que as feras do Saldanha. Provavelmente alguns, os mais idosos, se lembram disso. Quando ele convocou a seleção brasileira, ele era o técnico no início das eliminatórias de 90. Depois ele saiu dando lugar ao Zagallo, muitos comentários sobre regime militar, que não vale a pena a gente falar no momento. De forma que esse filme Tostão, a Fera de Ouro, filme não, esse documentário merece ser olhado. Pronto! Me realizei bastante falando daquilo que eu gosto muito, que acompanho desde garoto, sofrendo e chorando nesses vales de lágrima, como diria um amigo meu, e que, se vocês gostaram do assunto, vamos ver a repercussão desse vídeo, dessa resenha, e nós vamos voltar a falar de vários livros que falam sobre futebol, sobre esportes. Se vocês gostaram, por favor, dê aquele famoso like,
se inscrevam nesse canal, ative o sininho de notificação e principalmente comentem, distribuam para os seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado. Assistam o próximo vídeo que virá a semana que vem. Tchau, tchau. Grande abraço para vocês.